Irmãos, todo ano, no mês de outubro, por ocasião da reunião anual, então nós ficamos sabendo qual é o texto do ano para o ano seguinte. E como de costume, entre os meses de janeiro e fevereiro, nós temos um artigo exclusivo para considerar o texto do ano. Por isso vai ser um prazer considerar esse artigo, cujo tema é "Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová", que é baseado no Salmo, capítulo 34, versículo 10, escrito por Davi. Agora, quais serão os pontos altos desse estudo? Bem, nós sabemos que muitos servos de Jeová hoje não têm muito em sentido material e levam uma vida muito simples. Então, por que podemos dizer que não falta nada de bom para eles? E em que circunstâncias e por que Davi disse essas palavras? E qual era o segredo para Paulo ser feliz? E porque entender o significado das palavras do Salmo 34:10 vai nos preparar pelo que vem pela frente. Então temos um artigo muito bom, muito encorajador. E para começar o estudo de hoje, vamos convidar o nosso irmão Felipe Vanzeto, que começará a ler o parágrafo 1. Davi estava fugindo para salvar a sua vida. Saul, o poderoso rei de Israel, estava decidido a matá-lo. Enquanto fugia, Davi parou na cidade de Nob. Ali ele pediu ao sacerdote Aimeleque 5 pães para ele e seus homens comerem. Depois, Davi e seus homens tiveram que se abrigar numa caverna. O que aconteceu para Davi chegar a esse ponto? Então, queremos encorajar os irmãos e irmãs também para que deem com seus comentários. Fiquem bem à vontade para dar seus comentários, sejam do parágrafo, textos, aplicações. Fiquem bem à vontade. A pergunta 1 diz: em que situação difícil Davi estava? Vamos ver aqui a irmã Cíntia. Então, essa situação difícil era que ele estava fugindo para salvar sua própria vida. Ele fugia do rei, rei Saul, e ele teve que até pedir comida e morar em cavernas. Excelente, irmã Cíntia. Muito obrigado. Agora, o que aconteceu com Davi para que ele chegasse a esse ponto tão difícil? Vamos ver aqui no parágrafo 2. Saul estava completamente cego de inveja. Ele invejava a habilidade de Davi nas guerras e o carinho que as pessoas tinham por ele. Saul também tinha plena consciência de que, por causa da desobediência dele, Jeová o havia rejeitado como rei e que Davi seria o próximo rei de Israel. Mas Saul ainda era o rei. Ele tinha um exército e o apoio de muitas pessoas. Por isso, Davi não tinha outra escolha a não ser fugir. Será que Saul realmente pensava que ele podia lutar contra Jeová e impedir Davi de se tornar rei? A Bíblia não responde essa pergunta, mas podemos ter certeza de uma coisa: ninguém que luta contra Jeová, nem mesmo um rei, tem como vencer. Vamos ler juntos 1 Samuel 23, 16 e 17. Vamos ver aqui o irmão Gilson. Então Jonatã, filho de Saul, foi se encontrar com Davi em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Jeová. Ele lhe disse: não fique com medo, pois Saul, meu pai, não o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo depois de você. Saul, meu pai, também sabe disso. Obrigado, irmão Gilson. Pergunta 2. Que coisas ruins Saul fez? A irmã Anice? Então Saul ele desobedeceu a Jeová, né? Também ele estava invejoso das habilidades de Davi e do carinho que as pessoas tinham por ele. Mas pior, como a gente viu no texto, ele estava perseguindo Davi para matá-lo porque ele não queria que Davi se tornasse o próximo rei. Excelente, Manice. Obrigado. O irmão Eduardo, também. Como vimos ali em 1 Samuel, versículo 17 em especial, Jonatã disse que o pai dele tinha conhecimento das coisas que estavam para acontecer com relação a Davi. Mas mesmo assim, ele estava perseguindo o Davi como o próximo rei de Israel. Até uma pergunta interessante no parágrafo, né? Faz pensar, será que Saul realmente pensava que ele podia lutar contra Jeová e impedir Davi de se tornar rei? A Bíblia não responde, mas podemos ter certeza de uma coisa: ninguém que luta contra Jeová, nem mesmo um rei, tem como vencer Jeová. Excelente, irmão Eduardo. Bom ponto também.
Então, que situação difícil Davi estava, sendo perseguido. Mas como Davi se sentia diante de tantas aflições? É o que vamos considerar agora no parágrafo 3. Davi era uma pessoa humilde. Ele não escolheu ser o rei de Israel. Foi Jeová que designou Davi para ser rei. Para Saul, Davi era seu pior inimigo. Mas Davi não culpava Jeová por tudo o que estava acontecendo. Ele nem mesmo reclamava da falta de comida e de ter que morar numa caverna. Na verdade, foi provavelmente nessa época, enquanto Davi estava escondido nessa caverna, que ele escreveu as palavras do texto deste ano. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Pergunta: apesar de tudo o que estava acontecendo na vida de Davi, como ele se sentia? A irmã Josiane? Então, Davi não culpava Jeová pelo que estava acontecendo, né? Nem reclamava por não ter comida ou por ter que morar numa caverna. Tanto é que foi provavelmente enquanto ele estava escondido na caverna que ele escreveu as palavras do Salmo 34:10, né? Que não faltaria nada de bom aos que buscam a Jeová. Excelente, irmã Josiane. Temos também aqui uma imagem, podemos dar comentários também. Que pontos que nós podemos comentar vendo essa imagem? A irmã Alessandra, por favor. Então, imaginar o tanto que Davi ele estava sofrendo, né? Ele estava em locais totalmente desconfortáveis, né? Não estava nem mesmo numa casa, ele estava escondido numa caverna. Ele estava constantemente com medo de Saul encontrar ele e talvez até mesmo matar ele. Mas ele não ficou focado nessas coisas. Pelo contrário, ele sentia gratidão por estar vivo, por Jeová estar provendo alimento para ele, né? Por isso que ele agradecia Jeová, dizendo que Jeová não estava faltando nada de bom para ele. Excelente, irmã Alessandra. Bons pontos. Irmão Felipe também? Talvez fosse fácil Davi culpar a Jeová, porque ele não pediu para ser rei. Ele estava humilde, quietinho no canto dele. Jeová foi lá e designou ele como rei. E depois que foi designado, aconteceu todos esses problemas. Mas, na verdade, ele teve um outro ponto de vista. Ele teve um ponto de vista positivo sobre a situação. Ele falou, se Jeová me designou como rei, então ele vai cuidar de mim. Então eu posso confiar nele. Um belo exemplo para nós. Excelente, irmão Felipe. E sabemos que hoje, irmãos, muitas pessoas têm alimento, têm provisões, mas muitas delas nem acreditam em Deus. Na imagem, nós vemos aqui, 3 homens, e aí um deles está bebendo, o outro está comendo, mas Davi está fazendo algo diferente, né? E na legenda diz que ele sentia que Jeová o ajudava. Então, o que isso indica a respeito de Davi? Que coisas que talvez Davi fazia que aumentavam o apreço dele por Jeová? A irmã Renata, por favor. Então, na imagem mostra aí Davi meditando, né? Meditando nas coisas que Jeová já havia feito para ele durante toda a sua vida. Então, ele percebeu que nunca faltou nada de bom para ele durante todo esse tempo. Então, um excelente exemplo para nós também, né? Mesmo passando dificuldades, Jeová talvez não impeça que as dificuldades apareçam, mas ao mesmo tempo, Jeová promete que nada de bom vai faltar para nós. Excelente, obrigado, irmã Renata. E que coisa nós vamos aprender além disso, além de outros personagens que vamos considerar? Vamos considerar agora o parágrafo 4. Muitos servos de Jeová não têm alimento suficiente nem outras coisas necessárias. E a pandemia da Covid-19 tem agravado ainda mais essa situação. Quanto mais perto estivermos da grande tribulação, piores as coisas vão ficar. Com isso em mente, vamos ver a resposta a 4 perguntas neste estudo. Em que sentido não faltou nada de bom para Davi? Por que precisamos aprender a estar contentes com o que temos? Por que podemos confiar que Jeová vai cuidar de nós? E como podemos nos preparar agora para o futuro? A pergunta 4. Que perguntas vamos ver neste estudo e por que elas são importantes? O irmão Jonathan Brito. Em que sentido não faltou nada de bom para Davi? Por que precisamos aprender a estar contentes com o que temos? Por que podemos confiar que Jeová vai cuidar de nós? E como podemos nos preparar agora para o futuro? Excelente, irmão Jonathan, obrigado. O irmão Ayuler também.
E essas perguntas são importantes porque hoje, infelizmente, né, muitos irmãos talvez tenham o básico só, talvez alguns irmãos perderam o emprego por causa da Covid, né, ou tiveram a situação financeira agravada. E além disso, talvez nós não estejamos em situações difíceis agora, mas devido à proximidade do fim, pode ser que nós nos deparemos com alguma situação delicada, desafiadora, devido à condição mais precária que o mundo se aproxima. Excelente, irmão Ayuler. Pegando um gancho no que ele comentou, aqui também no parágrafo disse que muitos servos de Jeová não têm alimento suficiente. E aqui nesse artigo cita uma pergunta dos leitores de 15 de setembro de 2014, que explica mais essa questão. Será que Jeová, em hipótese alguma, permite que algum cristão passe fome ou algumas dificuldades? Então, o que essa pergunta dos leitores disse? Vamos ver aqui o irmão Otávio. Então, não é bem assim, conforme o artigo explica. O próprio Davi, ele passou por isso, e ele era uma pessoa muito leal a Jeová. E não foi só ele, né? Mas outros também, como, por exemplo, Paulo, ele teve períodos que foi bem difícil, em que ele passou fome e sede. E servos da atualidade também, eles sofreram dificuldades, né? Como, por exemplo, os nossos irmãos que sofreram por causa do regime nazista, né? Durante a guerra, eles também passaram por privação, e isso foi uma tática até usada pelo diabo para testar a lealdade deles. Mas a gente entende que Jeová, apesar desses desafios, ele nunca vai deixar de estar com os seus servos. Por mais difícil que seja o momento, Jeová vai dar a força e a ajuda necessária para eles suportarem. Excelente, irmão Otávio. Muito obrigado por essa explicação sobre esse ponto. Vamos passar agora para o primeiro subtítulo, Nada me faltará, parágrafos 5 e 6. Davi disse que não faltará nada de bom aos que servem a Jeová. Ele usou palavras parecidas ao escrever o Salmo capítulo 23. Por isso, esse salmo pode nos ajudar a entender o que Davi quis dizer. Davi começa o Salmo capítulo 23 com as seguintes palavras: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Depois disso, Davi continua falando sobre coisas que realmente têm valor na vida, as bênçãos espirituais que ele tinha por aceitar a Jeová como seu pastor. Jeová guiava Davi nos caminhos da justiça e sempre estava com ele nos bons e maus momentos. Para Davi, servir a Jeová era como se deitar em verdes pastagens. Mas ele sabia que, mesmo assim, teria problemas na vida e teria inimigos. Às vezes, ele se sentia bem desanimado, como se estivesse andando pelo vale de densas trevas. Mas Davi sabia que, com Jeová como seu pastor, ele não temeria mal algum. Então, em que sentido não faltou nada de bom para Davi? Davi tinha tudo o que precisava para continuar tendo uma amizade forte com Jeová. Ele não precisava ter muitas coisas em sentido material para ser feliz. Davi estava contente com o que recebia de Jeová. Para ele, a coisa mais importante era ter a bênção e a proteção de seu Deus. Vamos ler aqui o bonito Salmo 23, versículos de 1 a 6. O irmão Alisson. Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens e me conduz a lugares de descansos bem regados. Ele me reanima, guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Tua vara e teu cajado me dão segurança. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Refrigeras a minha cabeça com óleo, meu cálice está bem cheio. Certamente, a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová todos os meus dias. Obrigado, irmão Alisson. As perguntas dos parágrafos 5 a 6. Como o Salmo 23, de 1 ao 6, nos ajuda a entender as palavras do texto do ano? Vamos ver lá, irmã Anice, por favor. Então, nesse salmo, né, Davi usou palavras parecidas com o do texto do ano. Quando ele começou, ele disse, né, nada me faltará. E depois disso, ele não falou de coisas materiais, né? Ele continuou falando sobre aquilo que tem realmente valor na vida, que é bênçãos espirituais. Ele até falou, né, que servir a Jeová era como deitar em verdes pastagens. Mas o que ele falou depois mostra que não seria só um mar de rosas, né? Ele disse que ele poderia andar pelo vale de densas trevas, o que mostra que teria problemas na vida, inimigos, poderia se sentir desanimado.
Mas no finalzinho ele disse que ele não temeria mal algum, porque Jeová estaria com ele. Muito bem, Manice. Que confiança Davi tinha, não é mesmo? O irmão Gilson? Eu achei interessante as palavras de Davi no versículo 6, né? Então dá a entender que Davi, ele tirava tempo, né, e procurava enxergar em todas as ocasiões da vida dele, em cada detalhe, que Jeová estava ajudando ele, né? Ele conseguia discernir todos os dias da sua vida, né? Cada momento, né? A bondade, o amor leal de Jeová, é como que seguia ele, né? Então ele parava para meditar. Então nós também devemos fazer isso ao passar por dificuldades, desafios, né? Parar e discernir como Jeová está nos ajudando. E Jeová pode fazer isso até nos mínimos detalhes. Excelente, Gilson. O irmão Esron também? E pelas palavras de Davi, mostra muito bem que ele tinha o necessário para manter sua amizade com Jeová, né? Não era nada físico, não era nada material. Bastava ele sentir o amor de Jeová, ele percebia isso. Ele sabia que ele sentia vida, ele respirava por causa de Jeová, né? Isso era mais importante. E confiar nisso servia de proteção para ele, para a sua mente, né, e o seu coração, para continuar feliz, mesmo dentro de provações. Ótimo, João. Bons pontos. O irmão Joel? E durante esse período, Davi desenvolveu uma qualidade que é o contentamento, né, que ele tinha frente a Jeová. Então, Davi, por meio das dificuldades que ele tinha, ele deu uma lição, ensinou uma lição para todos nós, né, que é se concentrar em Jeová. Eu foco em Jeová. E como Jeová está abençoado, né? E nesse salmo tão bonito que a gente pode acabar de ler, né, via como é que ele se concentrava e como Jeová o protegia e como Jeová era visível para ele, né, sentindo que Jeová o tempo todo estava do seu lado. Ótimo, Joel. Muito bom. Um destaque aqui no parágrafo também, aqui mostrou que Davi, né, o escolhido de Jeová, o ungido de Jeová, às vezes ficava bem desanimado. Mas o que Davi não ficava? O que ele não perdia, por assim dizer, conforme disse aqui no parágrafo? Irmão Eduardo? Ele comparou as emoções que ele sentia como passar por um vale de densas trevas, né? Então a gente pode entender que ele passou por alguns desânimos talvez bem profundos, né? Imaginar ele naquela caverna e outras situações, a gente consegue perceber isso. Mas o final do parágrafo 6 deixou claro que para Davi a coisa mais importante era ter a bênção e a proteção de Jeová. Então, mesmo desanimado, Davi tirava tempo para pensar nisso, que ele tinha a aprovação de Jeová e que ele era abençoado. E por isso ele conseguia lidar até mesmo com um desânimo profundo. Ótimo, irmão Eduardo. Muito bom. Muito obrigado. E o que dizer lá dos cristãos lá do passado? Como que desafio eles passaram? Vamos ver agora, considerando o parágrafo 7. As palavras que Davi escreveu mostram como é importante termos um ponto de vista equilibrado sobre coisas materiais. Não é errado ter bens materiais. O problema é deixar essas coisas serem as mais importantes na nossa vida. Essa foi uma lição que alguns cristãos que viviam na Judéia aprenderam. Jesus já tinha avisado que a cidade de Jerusalém seria cercada por exércitos acampados. Quando isso acontecesse, eles deveriam fugir para os montes. Fugir da cidade salvaria a vida deles, mas eles teriam que abrir mão de muitas coisas. Alguns anos atrás, a Sentinela disse o seguinte sobre aqueles cristãos na Judéia: abandonaram campos e lares, nem mesmo retirando seus bens das casas. Confiantes na proteção e no apoio de Jeová, colocaram a adoração dele à frente de tudo o mais que podia ter parecido importante. Vamos ler juntos Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 24. A irmã Renata. No entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição nesta terra e ira contra este povo. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Obrigado, Renata. Pergunta 7. De acordo com Lucas 21, 20 a 24, que situação difícil os cristãos que viviam na Judéia tiveram que enfrentar? A irmã Alessandra?
Então Jesus avisou que quando a cidade fosse cercada, eles tinham que imediatamente fugir de lá. E isso era algo muito importante, porque ia significar a vida deles. Então eles tiveram que abrir mão de tudo, né? Alguns até mesmo deixaram os seus lares sem retirar qualquer bem das suas casas. Por quê? Porque eles confiavam que não importa o que acontecesse, Jeová ia ajudar eles. Excelente, irmã Alessandra. E o que nós podemos aprender desse relato e daqueles cristãos? Vamos ver agora na leitura do parágrafo 8. Que lição podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos que viviam na Judéia? A sentinela mencionada no parágrafo anterior disse o seguinte: pode haver ainda provas quanto a como encaramos as coisas materiais. São elas a coisa mais importante ou é mais importante a salvação de todos os que estão do lado de Deus? Deveras, nossa fuga pode envolver algumas dificuldades e privações. Teremos de estar prontos para fazer o que for necessário, assim como fizeram nossos irmãos do primeiro século, que fugiram da Judéia. O que lição importante podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos que viviam na Judéia? A irmã Cíntia? Então, assim como esses irmãos da Judéia passaram por essa prova de ter que abandonar tudo e salvar suas vidas, a mesma sentinela diz que isso pode haver provas ainda assim. Como encaramos as coisas materiais? Quando Jeová garantiu que nada nos faltaria de bom, a gente entendeu no parágrafo anterior que não é coisas materiais. Então, temos que confiar plenamente em Jeová e dar atenção a isso. Excelente, irmã Cíntia. O irmão Otávio Bento? Outra lição que a gente pode aprender daqueles irmãos é que eles tiveram que ser obedientes às orientações de Jesus, que foram bem claras, né? Talvez não fizesse sentido porque as forças ali que estavam cercando a cidade, elas fugiram e não voltaram mais, né? Se passaram anos para depois a cidade ser destruída de verdade. Então, poderia parecer para alguém que não tivesse fé no que Jesus disse, que não fazia sentido, né? Largar tudo, deixar a cidade, resultaria em perda material muito grande, realmente. Mas aquilo salvou a vida dos obedientes, né? Então, a gente também pode aprender dessa lição por seguir orientações que talvez não tenham muito sentido, ainda mais nessa época do fim que a gente tem vivido. Ótimo, Otávio. Obrigado. Irmão Ayuler? Pensei também nos nossos irmãos em todas as partes do mundo, mas também no Brasil, que tiveram que enfrentar talvez um desastre natural e tiveram que talvez receber uma orientação rápida, né, de talvez deixar suas casas, deixar tudo que tinha para trás para preservar a vida deles e da família. E os irmãos acataram a orientação, né? É verdade, talvez perderam tudo, mas não perderam a bênção e a proteção de Jeová. Isso mesmo, Euler. Excelente. Agora, como que as palavras de Hebreus podem nos ajudar também nesse sentido? Vamos ler agora o parágrafo 9. Você consegue imaginar como deve ter sido difícil para aqueles cristãos abandonar tudo o que tinham e ter que começar a vida do zero? Eles precisaram ter fé que Jeová iria prover o necessário. Outra coisa que ajudou aqueles cristãos foi um conselho que Paulo deu aos hebreus uns 5 anos antes de os romanos cercarem Jerusalém. Ele disse o seguinte: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei, para que fiquemos cheios de coragem e digamos: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Com certeza, foi mais fácil para os cristãos que seguiram esse conselho de Paulo se adaptarem e terem uma vida mais simples fora da Judéia. Eles não tinham dúvidas de que Jeová cuidaria deles. E as palavras de Paulo nos ajudam a ter a mesma certeza. Jeová sempre vai nos dar o que precisamos em sentido material. Pergunta 9. Que certeza podemos ter ao ler as palavras de Paulo em Hebreus 13, 5 e 6? Bom, Jonathan? Que Jeová nunca vai nos deixar e também nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai dar o que a gente precisa em sentido material. Excelente, Jonathan. Irmão Otávio Cruz? É interessante a gente notar que aqui no versículo 5, né, fala que nosso modo de vida deve estar longe ou livre do amor ao dinheiro. Né? Depois, no versículo 6, fala que Jeová é nosso ajudador. Né?
Então, isso mostra que nós devemos fazer a fonte da nossa ajuda a Jeová e não o dinheiro, né? Porque pode ser que o dinheiro que nos ajudou ontem não nos ajude hoje, ou que nos ajuda hoje não nos ajude no futuro, né? Ele é instável, ele sempre muda. Mas nós sabemos que a ajuda de Jeová não, ela é eterna, ela é certeza, né? Então, como Jeová nos ajudou no passado, ele vai nos ajudar hoje e com certeza vai nos ajudar no futuro também. Ótimo, Otávio. Excelente. A irmã Renata? E por isso que é tão importante a gente fortalecer a nossa fé, né? Porque é muito fácil a gente fixar nossa confiança em algo físico, algo que a gente vê, e não em coisas que a gente não vê, né? Então, para a gente confiar que Jeová realmente não vai nos abandonar, que vai nos prover tudo em sentido material, é necessário muita fé. E não confiar, talvez, numa casa bonita, num carro, num emprego bom, que isso de uma hora para outra pode acabar, né? Então, por isso que é tão importante a gente já hoje, né, imaginarmos como talvez seria uma decisão rápida no futuro, numa perseguição, na grande tribulação, deixar tudo para trás. Será que a gente vai ter coragem? Como vai ser a nossa família, né? Já imaginar, meditar assim como Davi fazia, nas coisas que Jeová já nos ajudou e como vai nos ajudar no futuro, e fortalecendo a nossa fé, porque as decisões podem vir de um dia para o outro. Assim como a gente vê, por exemplo, as guerras, né, na Ucrânia, é de um dia para o outro que os irmãos precisam tomar essa decisão. Aonde que está o nosso coração? Será que está nas nossas coisas materiais ou está em Jeová com a nossa fé fortalecida? Então é muito importante a gente cada vez mais fortalecer a nossa fé em Jeová. Isso, Renata. Excelente. Obrigado. O parágrafo 9 comentou algo falando sobre as palavras de Paulo, né? A carta aos Hebreus foi escrita 5 anos antes de Jerusalém ser cercada, né, no ano 61. Então, aqueles cristãos que acataram bem aquelas palavras, colocaram em prática, foi mais fácil depois, quando de fato ali o Jerusalém foi cercado. Então, qual que é a aplicação? O que nós podemos aprender disso? De instruções recebidas agora, né, de acatar agora, como que isso pode nos preparar para o futuro? O irmão Joel? E se acatarmos agora, em período em que nós estamos tendo tempo, como por exemplo, tivemos uma vida simples, vai ser mais fácil nós lidarmos com a situação no futuro de uma crise maior que está vindo, né? Que é a grande tribulação. Excelente, irmão Joel. Muito bom. Isso mesmo. Irmão Felipe também? Também talvez pensasse assim, né? Mas não tem nenhuma evidência que vai ser aqui tomada a cidade, né? Por que vamos ter uma vida simples? Por que vamos largar nossas casas, né? Talvez pensasse isso, né? Mas já por ter uma adaptação à vida simples antes, já confiando nas orientações de Jeová antes, quando chegou a tribulação, claro, sofreram, mas foi mais fácil passar por ela. Da mesma forma hoje. Talvez hoje não seja fácil tomarmos algumas decisões, simplificar a vida ou algo assim, mas quando passar a tribulação e olharmos para trás e falar, foi mais fácil passar por ela agora. Excelente, bons pontos também, Felipe. Então, consideramos o tema, né? Nada me faltará. Então, o ponto alto foi que Jeová sempre vai dar o necessário para nós em sentido material para continuarmos servindo a Ele, assim como fez com Davi e com aqueles cristãos do passado. Vamos agora considerar o segundo subtítulo. Estaremos contentes com isso, lendo o parágrafo 10. O apóstolo Paulo deu um conselho parecido para Timóteo, um conselho que também se aplica para nós hoje. Ele disse, assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. Será que isso quer dizer que não podemos gastar dinheiro com uma comida boa, ter uma casa boa ou comprar roupas novas de vez em quando? Não era isso que Paulo queria dizer. Paulo queria dizer que precisamos estar contentes, tendo muito ou tendo pouco. Esse era o segredo de Paulo para ser feliz. O que temos de mais precioso na vida é a nossa amizade com Jeová, e não alguma coisa material. Pergunta 10. Qual era o segredo de Paulo para ser feliz? O irmão Alisson? Então, Paulo explicou que nós precisamos estar contentes com o que a gente tem, seja isso muito ou pouco. A gente não quer buscar mais coisas, ou não quer dizer que a gente tem que se desfazer do que tem. O que nós temos de mais precioso é a amizade com Jeová, e nós temos que estar contentes com todo o resto. Excelente, Alisson. O irmão Esron? E Paulo podia dizer isso com toda a fundação, porque Paulo ele teve uma educação superior, né? Então ele poderia ter uma vida muito confortável, ele tinha educação para isso. Mas aqui diz que ele aprendeu o segredo.
Então, hoje é o tempo de a gente aprender esse mesmo segredo, né? A gente tem mais vantagem até do que Paulo. Então, aprender esse segredo vai fazer com que a gente fique contente. E como está bem frisado aqui em negrito, precisamos estar contentes, porque é uma proteção, quer tenhamos muito ou carência. Ótimo, João. Muito obrigado. Queremos agradecer os demais comentaristas por estarem colaborando muito bem com o estudo. E vamos ver agora o que nós podemos aprender de um outro personagem bíblico, de como Jeová o ajudou, lendo o parágrafo 11. Pode ser que a gente ache que precisa muito de uma coisa. Mas será que é isso que Jeová acha? Pense no que Moisés disse para os israelitas depois de eles terem passado 40 anos no deserto. Jeová, seu Deus, o tem abençoado em tudo o que você tem feito. Ele sabe muito bem da sua jornada por este grande deserto. Jeová, seu Deus, esteve com você estes 40 anos, e não lhe faltou nada. Jeová cuidou dos israelitas todo aquele tempo. Durante 40 anos, eles tiveram maná para comer. Além disso, as roupas que eles tinham quando saíram do Egito não se gastaram enquanto estavam no deserto. Pode ser que para alguns do povo aquilo não fosse o suficiente, mas Moisés lembrou aos israelitas que eles tinham tudo o que precisavam. Nós precisamos ser iguais a Moisés e estar contentes com o que temos. Se dermos valor até mesmo para as pequenas coisas que Jeová nos dá e virmos isso como bênçãos da parte dele, vamos agradar ao nosso Deus. Que lição aprendemos com as palavras de Moisés sobre estar contentes com o que temos? Que lições aprendemos? Irmã Alessandra? Interessante que os israelitas ficaram por 40 anos no ermo. E as suas roupas e suas sandálias não se desgastaram, né? Isso mostrando que Jeová realmente cuidou deles, né? Então, da mesma forma, nós temos que ter esse mesmo olhar, né? De contentamento, né? Por não sempre ficar preocupado. Ai, será que eu vou ter o suficiente para vestir, para comer? Mas lembrar que Jeová vai cuidar. Jeová ainda é o mesmo Deus, os israelitas, que cuidou deles quando eles mais precisou, e Jeová vai cuidar da gente, e não importa o que venha pela frente. Então, estarmos contentes com o que já temos hoje, isso já é o suficiente. Obrigado, Alessandra. Temos até uma imagem e podemos fazer um comentário que nós podemos aprender, que lições a mais podemos aprender lá, de como Jeová cuidou dos israelitas. O irmão Esrom. Então, a gente vê que Jeová ele proveu o necessário, né? A gente vê que proveu para eles, né, orientação, roupa, uma moradia, mas era necessário para eles, né? Então, me fez lembrar de um artigo de uma sentinela de julho de 2016, que mostra a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é alimento, roupa e ter um lugar onde morar. E desejo é algo que a gente só deseja, mas não é necessário para a vida. E Jeová mostrou para eles que eles não precisariam de uma fartura de alimento para sobreviver. E nem de uma moradia luxuosa também. E nem de várias roupas ou sandálias, né? Porque Jeová deu tudo no tempo certo. E Jeová mostrou isso na prática para eles. Ótimo, bons pontos, Esrom. O irmão Otávio Cruz, o Otávio Bento. Eu achei interessante o começo desse parágrafo, que diz que pode ser que a gente ache que precisa muito de uma coisa. Mas nem sempre isso é o que Jeová acha, né? Porque o mundo Satanás é feito para nos distrair, né? Achar que a gente precisa de muitas coisas, uma nova roupa, um novo celular, um novo tablet, um novo computador. E esse modo de pensar consumista pode nos afetar e a gente acabar ficando descontente com as provisões de Jeová, que são uma prova de que Ele está cuidando da gente. Então, se a gente conseguir sincronizar nossa mente, nossa maneira de pensar com a de Jeová, nós poderemos ser, assim como Davi, que disse que nada de bom faltava para ele. Ótimo. A irmã Renata também. Interessante que Moisés sempre lembrava os israelitas, né, sobre tudo que eles tinham, como deveriam dar glória a Jeová por tudo que Jeová já havia feito a eles. Isso é um excelente exemplo para nós também, de sempre tirarmos tempo, né, para meditar o que Jeová já fez por mim hoje, né, o que Jeová já fez por mim esse mês, ou no decorrer desse ano, durante a pandemia. Muitos irmãos perderam o emprego, né, mas faltou alguma coisa, né? Como que Jeová cuidou? Alguns irmãos têm até o hábito de anotar, né, essas pequenas bênçãos de Jeová ou as grandes bênçãos de Jeová
E aí, às vezes, quando está meio ansioso, inseguro, costuma reler essas bênçãos de Jeová. E isso é tão importante porque faz a gente confiar mais em Jeová. E isso agrada a Jeová, porque mostra contentamento da nossa parte. Ótimo. Obrigado. Obrigado, irmã Renata. O irmão Paulo? Vimos aqui a importância até mesmo de demonstrarmos esse contentamento, né, até mesmo com coisas pequenas. Nós vimos no caso de Davi, que eles estavam naquela fuga, por mais que era pouco que eles receberam aqueles 5 pães, mas era o necessário que eles precisavam diante daquela circunstância, né? Então nós vemos o quão importante ainda hoje, né, essas qualidades como a gratidão, demonstrar amor, né, e sincera gratidão mesmo por Jeová por tudo que Ele nos dá. Isso, obrigado, Paulo. E ficou bem claro para nós nesse tópico, né, sobre o segredo de Paulo. Então Paulo estava contente, quer ele tinha muito, quer tinha pouco, Paulo era grato. Esse era o segredo de Paulo, conforme destacou muito bem. Vamos agora para o próximo subtítulo. Tenha certeza que Jeová vai cuidar de você, parágrafo 12. Davi sabia que Jeová é um Deus leal e que faz questão de cuidar daqueles que o amam. Quando Davi estava passando por uma situação difícil e escreveu o Salmo capítulo 34, ele tinha plena confiança de que o anjo de Jeová estava acampando ao redor dele. Talvez Davi estivesse comparando o anjo de Jeová a um soldado que está sempre atento à possível presença do inimigo. Davi era um homem corajoso e Jeová tinha prometido que ele seria o próximo rei. Mesmo assim, Davi não confiou na sua habilidade de lançar pedras com uma funda ou de usar a espada para derrotar os inimigos. Ele confiava completamente em Jeová. Davi sabia que o anjo de Jeová sempre socorre aqueles que temem a Deus. É claro que não esperamos que Jeová realize milagres para nos proteger de situações difíceis, mas temos certeza de que quem confia em Jeová nunca sofrerá um dano permanente. Pergunta 12. O que mostra que Davi confiava em Jeová e não em suas habilidades? Irmã Anice? Então, Davi ele era um homem corajoso, né, um guerreiro valente, estava designado como próximo rei, né, mas ele não confiou na sua habilidade, né, de lançar pedras, de usar a espada para derrotar seus inimigos. Ficou até evidente isso na questão com o próprio Saul, né. Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez isso porque ele confiava completamente em Jeová. Ele sabia que na hora certa Jeová ia agir para resolver aquela situação, e era nisso que ele se apegava. Excelente, Manice. Muito bom. E o que dizer de nós? Será que quem vai nos ajudar no futuro a enfrentarmos perseguição? Vamos ver isso no parágrafo 13. Em breve, nossa confiança em Jeová vai ser colocada à prova. Quando um grupo de nações, chamado na Bíblia de Gog e de Magog, atacar o povo de Deus, talvez nos sentiremos completamente indefesos. Precisaremos ter certeza de que Jeová pode e vai nos defender. Para as nações, vamos parecer ovelhas completamente indefesas, como se ninguém pudesse nos proteger. Nós seremos um alvo fácil para elas porque não aprendemos a lutar e estaremos desarmados. As nações não conseguirão ver o que nós conseguiremos ver com os nossos olhos da fé. Milhares de anjos acampados ao redor do povo de Deus, prontos para nos defender. Imagine como vai ser a reação das nações quando perceberem que os exércitos no céu estão do nosso lado. Então, temos 2 perguntas. A primeira pergunta, a primeira parte. Por que vamos parecer indefesos quando Gog de Magog atacar? Irmã Josiane? Então, porque vai parecer que não temos ninguém, né, para nos proteger, já que nossa ajuda é espiritual e as nações não conseguem ver. E também nós não aprendemos a lutar e nem a usar armas, né? Então vamos parecer um alvo fácil. Excelente, José, obrigado. Pergunta B, e ao responder, se você quiser citar, né, ali alguns detalhes da gravura, da imagem que nós temos aqui na capa da sentinela, e por que não precisaremos ter medo? O irmão Paulo? Porque conforme nós podemos ver ali na gravura, né, nós temos um exército invisível do nosso lado, né? Jesus Cristo e os anjos
prontos, né, para nos proteger, conforme nós podemos ver essa família de irmãos ali, né, prestes a sofrer um ataque, uma perseguição, mas confiantes em Jeová de que Ele vai prover ajuda. Ótimo, Paulo. O irmão Joel? E nós vimos até há pouco tempo, relembramos, né, no estudo do livro da adoração pura, que ali um anjo, ele matou em uma só noite 185 mil soldados assírios. Então, a gente ao analisar essa gravura, a gente imaginar que esse exército está do nosso lado é animador, né? Porque, como foi falado, as nações não têm ideia com quem a gente vai estar enfrentando, mas nós sabemos que Jeová está do nosso lado com todo o seu exército celestial e Jesus também. Bom destaque, João. A irmã Alessandra? No parágrafo anterior, Davi compara os anjos como um soldado corajoso que está vendo a presença do inimigo perante os servos leais de Jeová. E como nós vimos, esses anjos eles vão nos proteger. E não é só alguns anjos, né? Conforme mostra Apocalipse 19, o 14 e 15, mostra que são milhares de anjos. Então é muito confortador saber que nós vamos estar muito bem protegidos por todos esses milhares de anjos que vão estar na terra para nos proteger durante esse período. Excelente, Alessandra. Muito encorajador esse ponto. Então são miríades de anjos nos protegendo, né? E na capa mostra ali 10 anjos, pelo menos, né? Se for essa proporção, 10 por família, estaremos bem protegidos, não é mesmo? Então, se Jeová vai cuidar de nós, então nós precisamos preparar-se agora para o futuro. Parágrafo 14. O que podemos fazer para nos preparar para o que vem à frente? Em primeiro lugar, não podemos dar valor demais às coisas materiais, porque um dia teremos que deixar essas coisas para trás. Também precisamos estar contentes com as coisas que temos e com aquilo que é mais importante, a nossa amizade com Jeová. Quanto mais conhecermos o nosso Deus, mais certeza teremos de que quando Gog e Magog nos atacar, Jeová nos protegerá. 14. O que podemos fazer agora para nos preparar para o que está por vir? O irmão Jonathan Brito. Não dá valor demais às coisas materiais e também estar contentes com o que temos. Se a gente tem o que comer, o que beber, o que vestir, estar contente com isso. E lembrando que o que é mais importante é a nossa amizade com Jeová. Excelente, Jonathan. Obrigado. A irmã Josiane? Então, né, como mais importante a nossa amizade com Jeová, agora, né, é muito importante a gente aumentar ainda mais o nosso conhecimento sobre o Deus maravilhoso que a gente tem, né? Por meio da Bíblia, das publicações, da criação. Então, tirar esse tempo, né, para conhecer melhor a Jeová, com certeza vai nos ajudar a confiar mais ainda nele e nos preparar para o que vem pela frente. Excelente. Obrigado, irmã Josiane, por seu bom ponto. O irmão Felipe Manche, outro ponto também. E como nós vimos no estudo, Saul, que era um rei, ele foi atrás de Davi, e Saul, com todo o seu exército, tudo na mão, com poder militar, com dinheiro, não conseguiu capturar Davi. Davi saiu vitorioso. Então nós também. Independente de quem correr atrás de nós, reinos, governos, independente, nós podemos ter a plena certeza que é Jeová que está do nosso lado e nós vamos sair vencedores. Ótimo. Que confiança que nós temos, né, em Jeová. Obrigado, irmão Felipe. Vamos ver agora o parágrafo 15. Como que Davi mostrava também de outras formas que ele confiava em Jeová? Outra coisa ajudou Davi quando ele passou por dificuldades. Algo que também pode nos ajudar. Ele disse: provem e vejam que Jeová é bom. Feliz o homem que se refugia nele. Essas palavras mostram que Davi sabia por experiência própria que podia confiar na ajuda de Jeová. Ele sempre confiou no seu Deus, e Jeová nunca o abandonou. Quando Davi era jovem e teve que enfrentar o gigante filisteu Golias, ele disse: hoje mesmo Jeová entregará você nas minhas mãos. Depois, o rei Saul tentou várias vezes matar Davi, mas Jeová estava com Davi. Ele sabia que Jeová sempre estaria ao lado dele e que o ajudaria a enfrentar os problemas. Porque Davi sabia que podia confiar em Jeová. O Gilson? Porque diante dos desafios, dificuldades que ele passou no passado, Jeová sempre ajudou ele.
Então ele podia falar com propriedades e até mesmo incentivar outras pessoas, como ele fez no Salmos 34:8. Aprovem, vejam que Jeová é bom, é um refúgio, né? Então é um exercício que nós podemos fazer também. Lembrar no passado como Jeová nos ajudou nas dificuldades, dar certeza que nas próximas dificuldades ele vai também nos ajudar. Excelente, Gilson. Bom, Eduardo? Também. Podemos pensar também que Davi saiu da zona de conforto dele. Foi, claro que algo obrigado, né? Ele teve que sair por obrigação da zona de conforto, né? Mas foi fora dessa zona de conforto que, imagina, ele servia o rei Saul, tinha todos os cuidados da corte lá, né? Imagina, boa alimentação, acesso ao material, tinha qualquer coisa, né? Mas foi nas cavernas, fugindo, quando ele saiu dessa zona de conforto, que ele disse esse texto, né? Provem e vejam que Jeová é bom, né? Feliz o homem que se refugia nele. Ele confiou em Jeová fora dessa zona de conforto. E é ali que nós também queremos confiar em Jeová. Interessante, irmão Eduardo, esse ponto. Muito obrigado. E o que dizer de nós? Como que nós, pessoalmente, podemos sentir a bondade de Jeová? É o que vamos ver agora no parágrafo 16. Quanto mais confiarmos em Jeová agora, mais certeza teremos de que Ele vai nos ajudar no futuro. Por exemplo, precisamos ter fé e confiança em Jeová quando vamos conversar com o nosso patrão pedindo um dia para assistir a uma assembleia ou a um congresso. Também é preciso ter fé ao conversar com o patrão para ajustar o horário de trabalho e conseguir assistir às reuniões e participar na pregação. Agora, imagine que o patrão não aceite o nosso pedido e acabe nos demitindo. Será que teremos fé em Jeová, confiando que Ele nunca vai nos abandonar e sempre vai dar tudo o que precisamos? Muitos que estão no tempo integral contam experiências que mostram o quanto Jeová foi fiel e cuidou deles quando mais precisaram. Pergunta do 16. Em que situações poderíamos sentir a bondade de Jeová? Em que situações? Bom, a Euler. Aqui citou pelo menos duas, né? Talvez uma situação de pedir para o patrão para assistir uma assembleia, um congresso, que talvez não seja tão fácil. Às vezes o patrão tem, né, já é conhecido por não ser muito facilitador. Ou talvez uma questão de horário do emprego para poder assistir uma reunião. E pode ser que isso se agrave, porque pode ser que o patrão até mande o irmão embora por causa dessa condição. Então, nesse caso, é bom confiar em Jeová, né? Que Jeová vai continuar cuidando e não vai deixar faltar nada. Excelente, irmão Ayuler. Irmã Renata? Vem. Então, aí entra o texto de Hebreus 13:5, né? Que Jeová diz, nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Então, nessas decisões aí envolvendo trabalho, escolha de trabalho, outras vezes simplificar a vida para entrar no tempo integral, confiar plenamente, né, na bondade de Jeová, de que Ele vai cuidar de nós, aqui é uma promessa, né? Jeová não disse, eu vou ver, né, se eu vou cuidar de você. Não, né? Eu nunca deixarei você. É uma promessa vinda de Jeová. Então, muitos que experimentaram isso puderam ver essa bondade de Jeová ao tomar decisões com relação ao trabalho, em simplificar a vida e estar servindo mais a Jeová. Muito obrigado, Renato. O irmão Otávio Bento? E é muito importante que a gente veja a mão de Jeová em nossa vida individualmente, né? Não só ler relatos de pessoas que viram a mão de Jeová, mas a gente sente isso, né? É totalmente diferente, né? É igual quando a gente vai tentar explicar para alguém um prato de comida, né? Por mais que a gente descreva a comida, ela nunca vai entender realmente até provar, né? Então, se a gente provar que Jeová está cuidando da gente agora, vai ser muito mais fácil confiar nele no futuro também. Boa comparação, Otávio. E quem gostaria de contar, talvez, uma breve experiência de como viu que Jeová cuidou de você por estar no tempo integral? O irmão Esron? Então, por experiência própria, quando a gente casou, recém-casados, né? Então, nosso plano era ingressar no tempo integral. Então, lembro que logo no primeiro ano que nós casamos, a gente enfrentou uma situação financeira, né? Que durou uns 5 meses. E nesses 5 meses foi difícil de arrumar algum serviço, até mesmo um bico, né? Como a gente diz. Mas a gente sentiu a mão de Jeová, né? Então, nesse período, eu saí de pioneiro, a minha esposa também. A gente deu prioridade ao reino, então em pouco tempo ela conseguiu um serviço num posto de saúde e depois eu consegui um emprego também. Mas veio um outro desafio, que eu ainda estava na experiência,
de 3 meses e teve a escola para anciãos. E eu precisava me ausentar. Então eu tive que ir, né? Mas um receio muito grande, né? Então eu orei muito a Jeová para isso. E deu tudo certo, graças a Jeová, né? Então um irmão até se ofereceu, olha, se tu perder o emprego, eu já tenho um serviço para você, né? Mas quando eu voltei a trabalhar, até o salário do mês não foi descontado, nem a produção, né? Então a gente vê que a gente pode ficar ansioso, preocupado. Mas se até com o básico a gente ficar preocupado demais, a gente pode ficar dividido e não confiar em Jeová. Então a gente sentiu como Jeová cuida da gente nesse período. Obrigado, João, pela compartilhar conosco essa sua experiência pessoal, né, do casal. Certamente nos edificou. E nós podemos fazer isso, né, perguntar para outros irmãos que servem no tempo integral. Com certeza vamos ser surpreendidos com tantas experiências positivas que provam que Jeová realmente cuida dos seus servos. Vamos agora considerar o último parágrafo, parágrafo 17. Com Jeová do nosso lado, não precisamos ter medo do que vai acontecer no futuro. Se colocarmos Jeová sempre em primeiro lugar em nossas vidas, Ele nunca vai nos abandonar. Para nos ajudar a confiar em Jeová e lembrar da importância de nos prepararmos agora para as dificuldades que vêm pela frente, o corpo governante escolheu o Salmo capítulo 34, versículo 10, como texto para o ano de 2022. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Agradecemos a colaboração do irmão Felipe Vanzeto por sua excelente leitura. Certamente ajudou a fortalecer ou nos ajudou a entender melhor o artigo. A pergunta 17. Qual é o texto para o ano de 2022 e por que esse texto foi escolhido? Irmã Cíntia? Então é o Salmo 34, 10. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. E esse versículo foi escolhido pelos irmãos do corpo governante para nós termos ele em mente e nos prepararmos agora para as dificuldades que vêm pela frente. Ótimo, Cíntia. Que texto encorajador, não é mesmo, irmãos? Ainda temos aqui oportunidade para mais 3 comentários. Qual é a sua resposta? Então, a primeira pergunta, em que sentido podemos dizer que não nos faltará nada de bom? Irmã Anice? Então, é que mesmo passando por dificuldades, Jeová ele sempre vai nos ajudar, nos dando o necessário para manter a nossa amizade com Ele e nossa lealdade. Ótimo, Anice. Obrigado. Isso mesmo. Outra pergunta. Qual era o segredo de Paulo para ser feliz? O Otávio Cruz? Então, ali em 1 Timóteo 6,8, Paulo falou, né? Assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso, né? Então, Paulo mostrou que não eram as coisas materiais que iam interferir na nossa felicidade, né? Mas sim a nossa amizade e a chegada com Jeová. Obrigado, Otávio. O irmão Felipe Manche também? Então, também em Filipenses 4,12, né? Que ele falou se viver com muito, com pouco, as circunstâncias que ele viveu. Então, qual era a base de tudo isso? Contentamento. O que ele tivesse, ele estava contente, seja muito ou pouco. Então, um grande ensino, um grande segredo para que Paulo fosse feliz e para nós também sermos felizes. Ótimo, Felipe. Como é bom saber desse segredo, não é mesmo? E a última pergunta, o que podemos fazer agora para nos preparar para o que está por vir? Bom, Paulo? Então, nós vimos nesse artigo, né, nesse estudo, que devemos fazer uma autoanálise do quanto nós estamos dando importância, né, para bens materiais. Nós vimos que numa fuga, numa situação de emergência, não vai ter nenhum valor. Nós vamos ter que deixar tudo para trás, né? E vimos também o quão importante fortalecermos a nossa amizade com Jeová ainda hoje. Bom, Eduardo também. Obrigado, irmão Paulo. Para nós termos essa forte convicção, algo que eu notei nesse texto do ano é que foi escrito no futuro, né? Não está no presente, né? Não fala nada, não me faltará nada, não faltará nada de bom. Então, para a gente ter essa confiança, a gente pode aplicar o Salmo 34:8, né? Provar e ver que Jeová é bom agora. Se a gente sair da nossa zona de conforto, confiando que Jeová vai cuidar, não vai deixar faltar nada do que a gente precisa para servir a Ele, a gente vai ter essa confiança e vamos passar por todas as dificuldades e os problemas que estão por vir. Excelente. Agradecemos ao irmão Eduardo e aos demais irmãos e irmãs
pelos excelentes e edificantes comentários que deram. E que artigo excelente nós tivemos, não é mesmo, irmãos? Meses atrás, ao saber do texto do ano, talvez a gente não tinha nem ideia, né, que o texto do ano de 2022 iria ser tão atual e prático para os nossos dias. Especialmente nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, aqueles que estão enfrentando calamidades naturais, irmãos que estão tendo que fugir das suas casas, da noite para o dia, tendo que depender da mão de Jeová. E como foi bom relembrar o que aconteceu com Davi, em que circunstâncias ele escreveu as bonitas palavras do Salmo 34:10. E como foi bom ver que Davi, os cristãos lá do passado, Moisés e muitos outros, não tinham ali um cardápio, muitas vezes, do que iriam comer amanhã, e nem das provações que iriam passar. Mas eles tinham algo muito melhor, que era a confiança deles em Jeová. Então, da mesma maneira, irmãos, de maneira similar, nós também, muitas vezes, né, vai ter situações que não vamos ter também um cardápio do que vamos comer no dia seguinte, ou de que provações nós vamos enfrentar. Mas temos a certeza, a garantia que temos algo muito melhor. Nós podemos confiar que não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová.